damos. Agradecemos o nosso mestre amigo, guia e modelo, que nos mostrou o que nós temos que fazer para chegarmos até esse Pai, que em algum momento, como filho pródigos, nós nos afastamos. Agradecemos a espiritualidade amiga, mentores desta casa, que estão sempre nos auxiliando. E assim, gratos que somos, vamos dar então início aos trabalhos desta noite. Muito obrigada e que assim seja. Que assim seja. Então, o convite para nós, nesta noite, nesse mês de aniversário, nós vamos trabalhar essa obra, uma psicografia de Divaldo, ditado por Joana. E eu vou falar um pouquinho do capítulo 16 dessa obra. Mas antes, nós temos que comentar um pouco sobre ela, porque essa capa está tão bonita dessa edição, e nós podemos aqui tirar algumas reflexões referente a ela. Essas flores, essa colheita, porque essa obra, Messe de Amor, então na introdução da obra, a Joana mesma ela nos traz assim, que o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificação de nenhuma individualidade. O buquê, esse buquê de vários espíritos superiores que vieram trazer para nós este conhecimento para despertar as nossas consciências. Cada um contribuiu com o que pôde. E assim não ficou na consciência ou na obrigação de uma pessoa só, não, foi uma coletividade de espíritos que ditou, Kardec organizou, para que a gente pudesse hoje colher essas flores, esse ramalhete de flores. Porque é o fruto, então, do ensino dado, não por um homem, sim pelos espíritos que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra. Isso está lá no Evangelho, no capítulo 1, no item 6 e 7. E também fala, que assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo. Ele não veio dizer o que já foi dito, o que Jesus veio fazer com a sua exemplificação. Ele veio reafirmar, ele veio nos lembrar. Porque em muitos momentos acredito que nós esquecemos. Ele é então, pois, a obra do Cristo, que preside a regeneração que se opera e prepara o reino dos céus na Terra. No planeta Terra? Não, meus queridos. Na nossa Terra, na nossa consciência, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos. A Terra vai se regenerar, mas nós precisamos regenerar para termos o merecimento de estar nesta Terra regenerada. Por essa razão, o Espiritismo, então, é essa messe de amor. Então, Joana fala nessa obra, que é a primeira psicografia, sobre o Espiritismo. Que o Espiritismo é, então, essa colheita, esses frutos, essas flores que foram, então, produzidas através do trabalho de muitos espíritos, para que nós despertássemos. Então, aguardando o nosso coração. Então, a Terra é o nosso coração, e que nós possamos, através do conhecimento da doutrina espírita, regar, cuidar, adubar, principalmente praticar e assim darmos bons frutos. Mas é uma obra que vai levar bastante tempo. Algumas sementes que são plantadas, a gente colhe rapidinho, né? Mas tem algumas que levam muito tempo. E vai depender de cada um de nós, porque cada um sabe aonde aperta o seu sapato. Cada um sabe da encrenca que carrega. Umas são mais fáceis de resolver. A gente resolve até com uma certa facilidade.
mas tem algumas que não, que a gente não consegue. Mas que a gente sabendo, a gente aos poucos consegue resolver. E quando a gente conhece, a gente dá nome, a gente se conhece, tudo vai fazendo diferença para facilitar então a prática, a resolução, a gente poder melhorar, a gente poder se curar dos nossos dodóis, das nossas dores emocionais, que não são poucas, porque nós somos muitos. Nós temos muitas encarnações e elas estão todas elas dentro da nossa vida. Nós amamos, nós ferimos e fomos feridos e às vezes nós nos deparamos neste momento que nós estamos com situações que vão mexer naquela feridinha. Às vezes a gente nem lembra, está lá atrás, em outra encarnação, mas ela foi se repetindo com o tempo, de encarnação em encarnação, porque a gente não resolveu. E às vezes ainda, quando ela vem à tona, às vezes a gente não quer olhar para ela, quer deixar lá escondido. Mas a proposta do Espiritismo é justamente essa, que a gente se conheça, para que a gente possa resolver e seguir. E para a gente fazer isso, então, como é que a gente tem que começar? Na questão 919, lá do Livro dos Espíritos. Então, Kardec perguntou: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir ao restamento do mal? Um sábio da antiguidade falou, disse: conhece-te a ti mesmo. Olha a importância da gente se conhecer, para a gente colher essa messe que a Joana vem trazer para nós. Lá no 919, compreendemos então, a gente sabe que a gente se conhecer. Então ele fala, nós compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual é o meio de consegui-lo? Fazei como eu fazia quando eu vivia na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Nós sabemos disso. Nós conseguimos que seja 1 minuto, 2 por dia, antes da gente deitar. Ou então lá no nosso travesseiro conversar com a gente mesmo e se perguntar como é que foi o nosso dia, como é que foi o nosso comportamento com a gente, com o outro, em relação a Deus. Porque o nosso primeiro mandamento qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Se aprovesse Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar o novo mundo dos espíritos, onde nada é oculto? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. A gente não sabe o dia que a gente vai voltar para o mundo espiritual. Como é que nós estaríamos? Porque lá no mundo espiritual, a gente não vai ter um corpo de carne que vai nos proteger. Lá todo mundo vai conseguir ler as nossas mazelas, o que a gente fez de bom. Tudo vai estar lá, em nós. Então, o convite do Cristo, olha lá, ó. Examinai o que podeis ter feito contra Deus também, ó. Depois contra o próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas acalmarão vossa consciência ou indicarão o mal que precisa ser curado. E por que tudo isso vai fazer sentido com o nosso tema, que é a opinião? Porque no mundo digital conectado, como todos nós estamos, todos nós, em algum momento, a gente vai utilizar uma rede social, vai dar um like, vai dar nossa opinião, vai postar alguma coisa, a gente vai ter lá uma opinião e tudo isso mexe com a gente. A gente pode até dizer que não, mas mexe. Então, quanto a opinião dos outros influencia as nossas decisões, as nossas escolhas, o que a gente sente, o que a gente pensa.
Isso é muito sério, a gente acha que não tem nada a ver. Mas muitas das opiniões dos outros mexem com aquela criança ferida que ainda está dentro de nós e que nós não cuidamos, porque a gente ainda, muitas vezes, não cura esse mal. Na questão 920, o homem pode gozar de completa felicidade na terra? Não, porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na terra. Ou seja, meus queridos, o quanto a opinião dos outros influencia em mim. As atitudes que eu tenho é para agradar ou eu faço porque eu sou assim? Essa é a minha opinião, essa é a minha decisão, essa é a minha escolha. Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer. É muito importante. A gente é autêntico sem machucar o outro? A nossa opinião, a nossa fala em relação aos próximos de nós, como é que ela é? Quando alguém nos pede uma opinião, como é que nós falamos? Nós acolhemos? Nós somos empáticos? São perguntas simples, mas que nós podemos nos fazer quando nós falamos de opinião. Na 921, concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso não acontece, poderá conseguir uma felicidade relativa? O homem é quase sempre o artífice da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se de muitos males e alcançar felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Então veja que as nossas infelicidades nós mesmos criamos com as nossas escolhas, mas a opinião alheia interfere nas nossas escolhas. Então, quanto é importante essa observação, praticando a lei de Deus, que está onde? Na nossa consciência. Por isso da importância da gente se conhecer, da gente estudar, da gente compreender. Porque aí nós entramos no texto de Joana, que ela começa justamente com essa palavra aqui, ó, respeito. Respeito, gente. A gente não precisa acatar, atender a opinião alheia. A gente pode escutar, respeitar, mas se não for conforme a minha consciência, agradece e faz do teu jeito. Respeita a opinião dos amigos e examina o que eles falam. No entanto, não te detenha nas opiniões alheias, partidas dos julgamentos convencionais da multidão. Não é porque todo mundo faz que a gente precisa fazer. A gente não é todo mundo. Nós somos um ser, um espírito individual, criado, cada um individualmente por esse Pai que nos ama. E quando essas sementinhas da nossa consciência elas vão despertando, mais a gente sabe. E também a gente sabe quando a nossa escolha não está muito acertada. Mas a gente só cai mesmo em si, e às vezes demora, quando a dor chega e bate a nossa porta. Mas às vezes a gente não faz associações, porque foi referente a. Mas a gente poderia fazer, mas a gente às vezes se esconde. Então o respeito humano e a hipocrisia, veja bem, eles dão vigor e força que todavia não te podem atingir. Se nós temos essa verticalidade com o divino, se a gente usa da nossa consciência, do nosso saber,
para que a gente não agrade o outro, mas faça o que é certo. O que é certo para cada um de nós. Isso é respeito comigo, é respeito com o outro. Eu agradeço a tua opinião, mas para mim o certo é isso. Isso se chama respeito. E o respeito vai gerar respeito também. E ela fala também, por ajudar a todos indiscriminadamente, chamar Tião de tolo, ou de bonzinho, ou de queridinho, ou de bobinho. Por confiar em Deus desassombradamente, considerar Tião ingênuo. Porque nós ainda vivemos então nesse mundo material e a gente muitas vezes pensa que Deus vai se materializar porque a gente acredite nele, porque a gente tenha fé em Deus. Ele não vai fazer isso. A gente não pode esperar que isso aconteça. Por amar muito e com abnegação, nomear Tião como fraco, exercitando a previdência em favor de ti mesmo e dos outros, identificar Tião como velhaco. Quando a gente é previdente, que a gente cuida da nossa família, que a gente olha para os nossos, tudo para mim. Será que é bem assim? Ensinando a verdade e vivendo-a. Repelir-te-ão como fanático. Ensinando a verdade e vivendo. Quando a gente tem essa conexão com o divino e com a nossa consciência, a gente faz a verdade e a gente ensina ela com o nosso exemplo. E isso faz um barulho danado, mesmo que a gente faça tudo em silêncio, porque isso incomoda. Serve e persevera, mesmo que a multidão escarnecedora se volte contra o teu trabalho. Tu sabes do teu propósito, do teu querer, da tua conexão com o divino, com os teus ali próximos da tua família. No trabalho da casa espírita, faz certo o teu trabalho onde tu ganha teu pão. Faz o certo na via pública. Faz o certo onde estiveres. Sorri e passa, embora identificando a zombaria em derredor. Sorria, faça sorrindo, faça com gratidão, com boa vontade, mesmo que as pessoas zombem de ti. Não deixarás de ser prudente porque te ignoram o equilíbrio. Nós não vamos deixar de ser prudente porque alguém nos ignora o que a gente está fazendo. O outro não está vivendo a nossa vida e ele não precisa saber o porquê que a gente faz do jeito que faz. Mas os frutos vão mostrar por si. A colheita vai mostrar por si. Então nós não precisamos ter esse medo. A prudência, ela é importante. Jesus falou da prudência, que nós tínhamos que ser prudentes. Mas nós tínhamos que também usar a nossa inteligência para sempre buscar fazer mais e melhor. Não serás menos sábio se não te constatarem a lucidez. Gente, quando a gente abraça uma causa, e principalmente quando a gente está abraçado na causa do Cristo, na causa do bem, muitas vezes nós vamos estar num caminho sozinhos. Porque muitos não vão nos entender. É por isso que ela fala para a gente não seguir as multidões. A gente tem que seguir a nossa terra. O que a gente plantou aqui em nós. Que a gente já conseguiu despertar da nossa consciência
trazer para o nosso coração e fazer com as nossas mãos. Isso é bonito. Embora essas vozes, então, todas essas opiniões que a gente escuta, que a gente recebe do feed, que a gente recebe no WhatsApp, não te consideram o culto à família, o respeito às leis divinas e a submissão a Deus, com amor ao próximo. Examina-lhes as instruções verbais. Examina o que você recebe. São essas opiniões, essas pessoas, esses indivíduos, esses irmãos que estão próximos ou nem tanto, mas olha só, são elas que discursam e escrevem sobre direito e dever, justiça e trabalho, moral e fé, cultura e ciência. Porém, muitos só escrevem, só pensam. E aí o que acontece? Opiniões de quem está fazendo. Porque não tem coragem para fazer muitas coisas do que escrevem e do que pensam. Mas tem gente que ouve a palavra, que tem essa messe de amor já desperta e trabalha e produz. Seus líderes envergam fardões reluzentes, bem vestidos, bem trajados, e traçam normas de conduta para épocas demoradas. Então são situações, são escritas, são leis que querem que perpetuem para muito tempo, imortalizando os nomes em letras de forma. O culto, porém, a vaidade não lhes permitem praticar o que ensinam. Então vejam que muitos que escrevem essas leis, porque acham que é bonito no papel, são eternizados em letras de forma, mas são consumidos pela vaidade. E essa vaidade não faz com que eles coloquem a mão na massa. E as opiniões, elas vêm. São os falsos profetas que Jesus já nos alertou quando ele esteve aqui conosco. Na questão 625, lá do Livro dos Espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido? Ele está oferecendo para nós. Nós pegamos essa oferta, nós abraçamos essa oferta. Ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. É a resposta mais curta do Livro dos Espíritos. Então, quando às vezes a gente não sabe qual caminho seguir, vamos nos lembrar de Jesus. O que Jesus faria? O que ele nos trouxe? Abre uma página do Evangelho. O excesso de palavras com que adornam as linhas essenciais mata o espírito e desacredita no íntimo deles a legitimidade do que asseveram. Então, está cheio de gente colocando pílulas douradas. São palavras, sem ações, muitas opiniões, sem atitude. Continua confiante. As opiniões são ornamentos dispensáveis. Quando a nossa alma está esclarecida, as opiniões são ornamentos dispensáveis. Que nós possamos ter um laço estreito com Deus, com Jesus, com o nosso anjo.
Que a gente ouça menos essas vozes, esses barulhos, e que a gente faça essa conexão mais com o divino. Porque está ali a melhor orientação para cada um de nós. Somente a ação reta, incessantemente praticada, gente. Não é o dia da toda quinta-feira vou ser bom. Não funciona. A gente está no mundo de provas e expiações. A gente sabe que a gente tem muita coisa para resolver e que a gente ainda não consegue ser 100% bom. Porque se a gente fosse, a gente não estava mais aqui. Isso é fato. Mas o que a gente consegue fazer e praticar incessantemente todos os dias, tá? Vai que nos ensinar o quê? Com proveito as lições dos deveres perante o Pai Celestial, que é o nosso caminho para a gente voltar lá para a espiritualidade, que é a nossa verdadeira casa, de uma forma melhor e quiçá não precisar voltar para o mundo de provas e expiações. Então, faz bem ser bom. Não te canses, nem os hostilize. Não, a gente não precisa se cansar, é só não escutar. Seguimos em frente com o que a gente já adquiriu. Todo servidor, ó. Então a gente não tem que ter nem irritação, nem desalento. Todos os servidores fiéis do bem, sem razão de ser, foram vítimas do desdém, do sarcasmo e do reproche nas opiniões do povo. Todos. Então, a gente também vai passar pelos perrengues. Mas se a gente tem um propósito firme, a gente vai e faz e continua firme e forte. E para encerrar, eu quero deixar essa mensagem, compartilhar, porque foi uma mensagem que eu recebi de uma amiga muito querida, que hoje ela já se encontra na espiritualidade e que em um momento da nossa existência juntas aqui, ela compartilhou comigo. Então, é esse instante da vida que nós temos que nos lembrar. Foi para mim. Recorda-te de que a vida é curta. Esforça-te, pois, por conquistar enquanto podes aquilo que viestes aqui realizar, o verdadeiro aperfeiçoamento. Possa teu espírito partir da terra mais puro do que nela entrou. Pensa que a terra é um campo de batalha, onde a matéria e os sentidos assediam continuamente a alma. Corrige teus defeitos, modifica teu caráter, reforma tua vontade, eleva-te pelo pensamento, acima das vulgaridades da terra e contempla os espetáculos do céu. Leon Denis, Depois da Morte. Muito obrigada. Eu quero convidar vocês, então, para a gente fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a este Pai querido, que criou a todos nós e espera, através dessa messe de amor, que nós possamos despertar as nossas sementes que estão na consciência, aquelas que já estão dando frutos, que nos representam onde quer que a gente esteja, dando o nosso melhor, que ela nos fortifique, para que nós tenhamos bom ânimo de continuar seguindo. Que o Jesus seja sempre o nosso exemplo a seguir. Que as opiniões dos nossos irmãos, que nós as ouçamos com respeito, mas que seja a nossa consciência, com essa messe de amor, que tome as decisões. Obrigado, espíritos amigos, que prepararam este ambiente para nos receber, porque com certeza voltaremos aos nossos lares muito melhor do que aqui chegamos. E que nós possamos levar essas energias positivas aonde quer
que nós estejamos. Muito obrigado e que assim seja. Que assim seja.